Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo 87, Psicologia e Teologia. Encontrado nas Santas Escrituras. Os verdadeiros princípios da psicologia encontram-se nas Escrituras Sagradas. O homem não reconhece quanto ele mesmo vale. Ele age de acordo com seu inconverso temperamento do caráter, porque não olha para Jesus, o autor e consumador de sua fé. Aquele que vai ter com Jesus, aquele que nele crê e faz dele seu exemplo, reconhece o sentido das palavras. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. Mas quando ele assume seu lugar aos pés de Jesus, ele é habilitado a ver espelhar em sua própria, ímpia e pecaminosa vida as terríveis profundezas da depravação, nas quais pode cair o coração humano inconverso. Ele apanha um vislumbre do puro caráter daquele que é sem pecado, um vislumbre da perfeição que é dada ao pecador arrependido e converso. Vestindo as brilhantes vestes do caráter do Redentor, ele se assenta com Cristo nos lugares celestiais. Deus conhece exatamente a operação da mente humana. O Senhor Deus é exato e infalível em seu entendimento. Ele compreende a operação da mente humana, os ativos princípios dos agentes humanos que formou, justamente como são influenciados pelos objetos que se lhes apresentam e de que modo eles agem sob qualquer tentação que lhes possa sobrevir, e em qualquer circunstância em que sejam colocados. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Provérbios 5, verso 21. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Provérbios 15, verso 3. Ele perscruta até as extremidades da terra. Jó 28, 24. O Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. 1 Crônicas 28, 9. Ele conhece as coisas que nos vêm à mente, cada uma delas. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4:13. Deus conhece todas as misteriosas atuações da mente humana. Não considerarão os homens como Deus olha as criaturas por ele criadas? Ele formou a mente do homem. Nós não temos um pensamento nobre que não proceda dele. Ele conhece todas as misteriosas atuações da mente humana, pois não foi Deus que a criou? Deus vê que o pecado envileceu e degradou o homem, mas ele o olha com piedade e compaixão, pois vê que Satanás o tem em seu poder. A religião traz paz e felicidade. As impressões deixadas na mente têm levado a considerar a religião prejudicial à saúde. Isto é errôneo e não deve ser cultivado. A religião pura traz paz, felicidade, contentamento. A piedade é proveitosa para esta vida e a vida por vir. Sentar-se aos pés de Jesus ou apoiar-se no entendimento humano. Cristo deve misturar-se a todos os nossos pensamentos, sentimentos e afeições. Ele precisa ser exemplificado nos mínimos detalhes do serviço diário na obra que ele nos deu a fazer. Quando, em lugar de apoiar-nos no entendimento humano ou de nos conformarmos com as máximas do mundo, nos sentamos aos pés de Jesus, bebendo sofregamente suas palavras, aprendendo dele e dizendo: Senhor, que queres que faça? Nossa independência natural, nossa confiança em nós mesmos, nossa forte obstinação transformar-se-ão num espírito infantil, submisso, dócil. Se mantivermos a devida relação com Deus, reconheceremos a autoridade de Cristo para dirigir-nos e seu direito à nossa incondicional obediência. Misturar a ciência da verdadeira piedade com a ciência da filosofia mental. Ele não nos deu nenhuma luz adicional para tomar o lugar de sua palavra. Esta luz destina-se a encaminhar as mentes confusas à sua palavra, que, se comida e digerida, é como o sangue vital da alma.
Então se verão as boas obras como luz brilhando nas trevas. Se enquanto estudavas a ciência da filosofia mental, tivesses estudado diligentemente a ciência da verdadeira piedade, tua experiência seria bem diferente do que é. Por que te volveste das puras correntes do Líbano para sorver as escuras águas da planície, o engano das invenções humanas? O coração carece de um poder que só se encontra na palavra de Deus. Esse poder é o pão da vida, que comendo dele, o homem viverá para sempre. Não deve ele meramente provar ocasionalmente do pão que desce do céu. Deve viver das palavras que são espírito e vida para o recebedor. O sincero tomar posse da verdade, o apropriar-se pessoalmente das palavras de Cristo, opera uma transformação no caráter. O Espírito Santo preenche a mente purificada. Necessitamos estar continuamente a encher a mente de Cristo e esvaziando-a do egoísmo e do pecado. Com igual segurança, à medida que esvaziardes a mente da vaidade e frivolidade, o vácuo será preenchido por aquilo que Deus está esperando para dar-vos, seu Espírito Santo. Então, do bom tesouro do coração tirareis boas coisas, preciosas gemas de pensamento, e outros apanharão as palavras. Vossos pensamentos e afeições permanecerão em Cristo, e refletireis em outros o que irradiou sobre vós do sol da justiça. Os princípios aplicam-se a todas as circunstâncias. O Senhor emitiu sua voz em sua santa palavra. Essas benditas páginas são repletas de instrução e vida, em harmoniosos sons de verdade. São perfeita regra de conduta. São dadas instruções, expostos princípios que se aplicam a todas as circunstâncias da vida, embora possa acontecer que algum caso especial não seja mencionado. Não é deixada sem ser revelada coisa alguma que seja necessária a um completo sistema de fé e uma linha de práticas. Todo o dever que Deus requer de nossas mãos é esclarecido, e se alguém perde a vida eterna, será porque ele era presunçoso, confiante em si, cheio de vãos conceitos, não confiando somente nos méritos do sangue de Cristo para a salvação. Não se desviará da reta vereda nenhum dos que humilde e honestamente tomarem a Bíblia como guia, fazendo dela seu conselheiro. A verdade é um princípio atuante. A verdade é um princípio ativo, operante, moldando o coração e a vida, de maneira que haja constante ascensão. Em todo degrau a subir, a vontade adquire nova fonte de ação. O tono moral vai se tornando mais como a mente e o caráter de Cristo. O cristão progressivo possui graça e amor que excedem ao conhecimento, pois a visão divina do caráter de Cristo apodera-se profundamente de seus afetos. A glória de Deus revelada no topo da escada só pode ser apreciada pelo que a vai galgando progressivamente, que sempre é atraído para mais alto, a mais nobres objetivos revelados por Cristo. Todas as faculdades do espírito e do corpo precisam ser convocadas. Aproximação positiva. O céu observa o que leva consigo uma atmosfera de paz e amor. Tal pessoa receberá seu galardão. Ela subsistirá no grande dia do Senhor. Conselho e preparo não devem excluir o relacionamento individual com Deus. Mas, conquanto a educação, o preparo e o conselho dos que têm experiência sejam todos necessários, deve-se ensinar aos obreiros que não se apoiem inteiramente no juízo de qualquer homem. Como livres agentes de Deus, todos devem dele pedir sabedoria. Quando o discípulo confia inteiramente nos pensamentos de outro e não vai mais além do que lhe aceitar os planos, ele só vê através dos olhos daquele homem e, até certo ponto, é apenas um eco de outro. Deus trata com os homens como seres responsáveis. Ele, por seu espírito, atuará através da mente que ele pôs no homem, contanto que o homem lhe dê oportunidade de operar e reconheça o seu trato. É seu plano que cada um use por si mesmo a mente e a consciência. Não é invenção sua que um homem se torne a sombra de outro, tão somente externando os sentimentos de outro.
Deus sanciona a mais alta cultura da mente. A mais alta cultura do espírito, se santificada mediante o amor e o temor de Deus, recebe sua inteira aprovação. Os humildes homens escolhidos por Cristo estiveram com ele por 3 anos, sujeitos à enobrecedora influência da majestade do céu. Cristo foi o maior educador que o mundo já conheceu. A mente é a fonte de todas as ações, boas ou más. Ele preparou esta morada viva para a mente. Ela é primorosamente tecida, um templo que o Senhor mesmo preparou para a habitação de seu Santo Espírito. A mente rege o homem todo. Todas as nossas ações, quer sejam boas ou más, originam-se na mente. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. No entanto, muitos passam toda a vida sem instruir-se acerca do escrínio que contém esse tesouro. Dirigido pelo céu ou pervertido. O intelecto enobrecido, purificado, dirigido rumo ao céu, é o universal poder para construir o reino de Deus. O intelecto pervertido tem influência exatamente oposta. É uma corrupção do poder humano legado em confiança para ser multiplicado em fervoroso labor para o bem. Ele engana e destrói. Deus deu ao homem suficiente talento para torná-lo capaz e sábio para promover e positiva e graciosamente representar as maravilhosas obras do Senhor a todos os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Ele deseja que o homem obedeça aos seus mandamentos, porque isto é para a saúde e vida de todos os seres humanos. Talentos dados em confiança representam uma responsabilidade sagrada. Homem algum precisa cobiçar talentos a menos que, mediante fervorosa oração, pedindo a sabedoria do alto, que assegurará a devida apropriação de todas as capacidades que Deus lhe deu, ele decida honrar e glorificar a Deus com os talentos concedidos. Receber a sagrada luz dada por Deus, crer nela e comunicá-la aos que estão nas trevas do erro é assunto maravilhoso. Pois se é abnegada e interessadamente comunicada para ajudar e abençoar e salvar almas a perecer, então ela concede ao obreiro fiel tesouros celestes que o tornam mais que milionário no céu. Ele é herdeiro de Deus, co-herdeiro de Jesus Cristo, a um eterno peso de glória. O homem criado para nobres propósitos. É a verdadeira elevação da mente, não uma afetação de superioridade, que faz o homem. O justo cultivo das faculdades mentais faz do homem tudo o que ele é. Essas enobrecedoras faculdades são concedidas para ajudar a formação do caráter para a vida futura, imortal. O homem foi criado para um mais alto, mais santo estado de fruição do que este mundo pode oferecer. Foi criado à imagem de Deus para altos e nobres propósitos, esses que empenham a atenção dos anjos. A corrente de pensamentos tem de ser mudada. A mente de muitos assume tão baixo nível que Deus não pode operar por eles ou com eles. A corrente do pensamento tem de ser mudada. As sensibilidades morais têm de ser alertadas, de modo a sentir os direitos de Deus. A suma essência da verdadeira religião é possuir e reconhecer continuamente, por palavras, pelo vestuário, pelo comportamento, nosso relacionamento com Deus. A humildade deve tomar o lugar do orgulho, a sobriedade da leviandade e a devoção da irreligião e descuidosa indiferença. A mente motiva o serviço. Vi que através do verão passado, o espírito que prevaleceu foi a ganância de agarrar o mais possível deste mundo. Os mandamentos de Deus não foram guardados. Com a mente servimos à lei de Deus, mas a mente de muitos tem estado a servir ao mundo. E enquanto as mentes todas se ocupavam com as coisas da terra, servindo-se a si mesmos, não podiam servir à lei de Deus. O serviço que Deus aceita. Muitos acham que suas deficiências de caráter lhes tornem possível satisfazer a norma que Cristo erigiu,
Mas tudo o que esses têm de fazer é humilhar-se a cada passo, sob a poderosa mão de Deus. Cristo não avalia o homem pela quantidade de trabalho que faz, mas pelo espírito no qual é executado o trabalho. Quando ele vê homens erguendo os fardos, procurando carregá-los em humildade de espírito, desconfiando de si mesmos e apoiando-se nele, ele acrescenta ao trabalho deles a sua perfeição e competência, e o trabalho é aceito pelo Pai. Somos aceitos no amado. Os defeitos do pecador são cobertos pela perfeição e plenitude do Senhor, justiça nossa. Aqueles que, de vontade sincera e coração contrito, empenham humildes esforços para viver à altura do que Deus requer, são pelo Pai olhados com compassivo, terno amor. Ele os considera como filhos obedientes e é-lhes imputada a justiça de Cristo. Conhecer a Cristo traz vigor mental. Cristo é a fonte da vida. O que muitos necessitam é possuir dele mais clara compreensão. Precisam ser paciente, bondosa e, todavia, fervorosamente ensinados quanto à maneira em que podem abrir inteiramente o ser às curativas forças celestes. Quando a luz solar do amor de Deus ilumina as mais escuras câmaras da alma, cessam o desassossego, a fadiga e o descontentamento. E satisfatórias alegrias virão dar vigor à mente, saúde e energia ao corpo. Com Cristo não pode haver coisa como fracasso. A onipotente força do Espírito Santo é a defesa de toda a alma contrita. A ninguém que em arrependimento e fé haja invocado sua proteção, permitirá Cristo que caia sob o poder do inimigo. O Salvador se acha ao lado de suas criaturas tentadas e provadas. Com ele não pode haver coisa como fracasso, perda, impossibilidade ou derrota. Podemos fazer todas as coisas por meio daquele que nos fortalece.